Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube da professora Madalena Coatio, a sua professora de conhecimentos pedagógicos. Bom, o tema que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje é um tema, gente, que está presente em tudo que é prova. Processo ensino-aprendizagem. Não tem prova de professor, não tem prova das carreiras educacionais sem esse tema. Esse tema que é a natureza do nosso trabalho, né? Processo ensino-aprendizagem. Bom, então, pega seu material e vem para a aula. Isso se você precisa passar um concurso público. Então, pega seu material que está aqui na descrição do vídeo, também está nos nossos comentários. Eu também deixo com antecedência no meu canal do Telegram, professora Madalena Coatio. Então, vamos de processo ensino-aprendizagem, o que mais cai em prova. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da aprovação e já deixar o seu like, porque eu sei que essas 27 questões, gente, elas são muito pontuais, são aquelas mais recorrentes nas provas de concursos públicos. Então, bora lá? Divulgue nosso canal também para os seus amigos. Vamos aprender em comunhão. Vamos nessa, meu povo? Em uma determinada escola, tem havido com frequência reclamações sobre a atuação de um certo professor. Essas reclamações são feitas por alunos que apresentam desempenhos mais baixos. O psicólogo escolar foi comunicado e exigiu-se dele uma intervenção. Com base nesse caso hipotético, julgue os próximos itens. 1. Uma ação que poderia ser proposta é a de promover, junto ao conselho escolar, a alteração do regimento escolar, prevendo a regulamentação dos procedimentos do professor em sala de aula, pois assim a escola teria elementos para intervir junto a professores. E aí, para você, esse item está certo ou está errado? Esse item está errado, gente. Porque está dizendo aqui, olha, vamos vigiar o professor. Está dizendo aqui que o psicólogo, junto com o conselho escolar, tem que alterar o regimento para prever a regulamentação dos procedimentos do professor, para prever como o professor tem que agir, tirando a total autonomia do professor. Questão de número 2. Uma ação que poderia ser proposta é a de desenvolver com professores e alunos atividades que possibilitem prevenir e resolver problemas psicossociais, que podem bloquear o desenvolvimento das potencialidades, da autorrealização e do exercício da cidadania consciente dos alunos. E aí, gente, essa é uma ação que poderia ser proposta de desenvolver, junto com o professor, junto com alunos, atividades que possibilitem resolver e prevenir os problemas psicológicos, que possibilitem prever e resolver os problemas sociais. E a gente sabe que esses problemas podem bloquear o desenvolvimento dos alunos. E aí, é possível essa atividade? Sim, é possível sim essa atividade e o item está certo. 3. Uma ação que poderia ser proposta é a de elaborar e executar procedimentos destinados ao conhecimento da relação professor-aluno. Nessa situação escolar específica, visando, por meio de uma ação coletiva e interdisciplinar, visando a implementação de uma metodologia de ensino que favorecesse a aprendizagem e o desenvolvimento de todos. E aí a questão de número 3, o que você marca? Para você tá certo ou tá errada? Questão 3 está certinha. Uma das ações que poderia ser proposta era de elaborar e de executar procedimentos para se conhecer a relação professor-aluno naquela situação ali específica, né? Dos alunos com baixo rendimento estarem reclamando do professor. E esse trabalho teria que ser uma ação do coletivo da escola.
teria que ser uma ação interdisciplinar para que se implementasse um método, uma metodologia de ensino que ajudasse aqueles alunos, que favorecesse a aprendizagem não só daqueles alunos, mas que favorecesse a aprendizagem e o desenvolvimento de todos na escola. Questão de número 4. No que se refere aos processos de aprendizagem, julgue os seguintes itens. As práticas pedagógicas do professor devem ser planejadas segundo uma visão dualista de homem, entendendo-o, propondo intervenções bem delimitadas do ponto de vista racional-emocional, corpo-mente, afeto-cognição e considerando que esses fenômenos se manifestam por sua natureza separados, cada um a seu tempo. Questão de número 4, o que você me diz dela? Questão de número 4, gente, ela está errada, porque esses fenômenos racional, emocional, corpo e mente, afeto e cognição são separados. Uma hora a gente é afeto, uma hora a gente é cognição, uma hora a gente é corpo, uma hora a gente é mente, uma hora a gente é razão, outra hora a gente é emoção. Não, meu povo, a gente é tudo isso junto e misturado. 5. O professor, enquanto executor de uma função na sociedade, deve se apresentar como um mediador que busca, em sua prática, empregar toda a afetividade, que se trata de um elemento inerente ao desenvolvimento humano e corresponsável pela aprendizagem. E aí, o que você me diz? Nós, professores, temos uma função na sociedade. Nós, professores, executamos uma função na sociedade. E a Yuri está perguntando que nós devemos nos apresentar como mediadores desse processo ensino-aprendizagem, que é necessário que a gente empregue a nossa afetividade, porque a afetividade é um elemento inerente, é um elemento importante ao desenvolvimento humano e que a afetividade é corresponsável pela aprendizagem? Me diz, certo ou errado? Certinho, gente. A afetividade no processo ensino-aprendizagem, na relação professor-aluno, a afetividade ela é muito, muito, muito importante. Próxima questão. 6. Uma estratégia para despertar no aluno a motivação pela aprendizagem pode ser a de manter cotidianamente um grau de complexidade elevado nos exercícios e nas tarefas, para que diariamente ele se sinta compelido a buscar mais conhecimentos para vencer os desafios propostos. E a questão 6, o que você me diz? Gente, questão 6 está errada. O que a questão está dizendo? Que uma estratégia que a gente pode utilizar para despertar motivação nos alunos é dar conteúdo, é exigir uma maior complexidade nos exercícios e nas tarefas. Resumidamente, a questão está dizendo que se a gente quer despertar a motivação do aluno, a gente tem que dar exercícios e tarefas mais difíceis. Não é isso que vai despertar a motivação do aluno. Próxima questão, 7. Segundo o behaviorismo, quando vocês encontrarem behaviorismo na prova, vocês podem trocar por comportamentalismo. Comportamentalismo, tá? Segundo o behaviorismo, o comportamentalismo, a aprendizagem implica a aquisição de comportamentos e o ensino é obtido quando o que é ensinado pode ser colocado em condições de controle e tem comportamentos observáveis, devendo, portanto, a repetição mecânica ser incentivada, pois leva à memorização
e assim ao aprendizado. Me diga aí, questão 7. Uma questão sobre o behaviorismo, sobre o comportamentalismo. A questão 7, ela está certinha. De acordo com a corrente behaviorista da psicologia, de acordo com a corrente comportamentalista da psicologia, a aprendizagem implica adquirir comportamentos e este comportamento, quando a gente ensina tais comportamentos, nós vamos ter condições de controlar esses comportamentos. Aqui, controle está no sentido de fiscalizar, de supervisionar os comportamentos que são observados, que são medidos. E a questão está dizendo que, de acordo com a corrente behaviorista, deve-se exigir a repetição dos comportamentos. É exatamente. A corrente behaviorista, comportamentalista, embasa a tendência liberal tecnicista. A tendência liberal tecnicista, que vai ter aqui o psicólogo Skinner como o maior nome. Skinner é o autor da corrente, behaviorista, do estímulo, resposta, reforço, a teoria do condicionamento operante. E essa teoria do condicionamento operante, que embasa a tendência liberal tecnicista, ela é uma teoria do ramo da psicologia behaviorista, do ramo da psicologia comportamentalista. Próxima. A respeito da relação professor-aluno, julgue os seguintes itens. A dimensão socioemocional do estudante é exercitada quando o professor planeja a aula e alinha seus objetivos a ela. E aí, o item está certo ou está errado? Esse item está errado, porque aqui, gente, não é a dimensão socioemocional. Aqui é a dimensão cognoscitiva. E eu já falo dela para vocês. Cognoscitiva. Cognoscitiva vem de cognoscência. Cognoscitiva vem de cognitivo. O que é cognoscência? Cognoscência significa conhecimento. Então, quando a gente traça os objetivos, nós estamos exercitando a dimensão cognoscitiva, a dimensão do cognitivo. Próxima. 9. Na escola tradicional, a relação professor-aluno baseia-se no respeito à competência técnica do professor, em uma perspectiva hierárquica. E aí, gente? Isso é uma escola tradicional ou não? Sim, isso aqui é uma escola tradicional. Lá na escola tradicional, o professor é a autoridade. Então, existe um respeito a essa competência técnica do professor, porque ele é o bam, ele é o detentor do conhecimento, em uma perspectiva vertical, em uma perspectiva horizontal, em que esse professor, que é o bam, está lá em cima e os alunos que nada sabem estão lá embaixo, na escola tradicional. Tá bom? Agora, vamos para a próxima. 10. Os vínculos afetivos estabelecidos entre professor e aluno relacionam-se aos aspectos socioemocionais. E aí, gente? Essa questão está certinha. A afetividade é um aspecto socioemocional.
Então, quando os vínculos afetivos são construídos entre professor e aluno, nós dizemos que estamos exercitando os aspectos sociais emocionais da relação professor-aluno. 11. Na teoria freiriana, Paulo Freire, a teoria freiriana aponta o diálogo como uma postura necessária à relação professor-aluno e ao processo ensino-aprendizagem. E aí, gente, a pergunta é essa. Para Paulo Freire, o diálogo é importante? Sim, para Paulo Freire, o diálogo é importante, porque a educação freiriana é uma educação dialógica, é uma educação da troca entre professor e aluno, porque na educação freiriana, professor e aluno estão no mesmo patamar. É uma relação horizontal. Bora para a próxima questão? Vamos nessa. 12. Na perspectiva comportamentalista, quando vocês encontrarem perspectiva comportamentalista, vocês podem fazer a troca mental por behaviorismo, tá? Behaviorismo. Na perspectiva comportamentalista, o professor deve recompensar os alunos pela realização correta das tarefas. E aí, gente, tá certo ou tá errado? Aqui está certinha. Na perspectiva comportamentalista, que está lá na escola tradicional, e a gente vai ter, como eu disse anteriormente, o Skinner, com a teoria do condicionamento operante, que pode ser resumido com essas palavras: estímulo, resposta, reforço. Então, a teoria do Skinner, que é a teoria do condicionamento operante, embasa a tendência liberal tecnicista. E 3 palavrinhas-chave para a teoria do condicionamento operante: estímulo, resposta, reforço. Então, a questão está nos dizendo que, na perspectiva comportamentalista, behaviorista, o professor tem que recompensar os alunos pela realização correta das tarefas? O professor tem que recompensar os alunos. 13. A perspectiva construtivista adota um princípio segundo o qual o docente é a figura central do processo ensino-aprendizagem. E aí, essa tá fácil, né, gente? Tá certo ou tá errada? Essa questão ela está errada, porque na perspectiva construtivista não é o docente, é o aluno. É o aluno que é a figura central do processo ensino-aprendizagem. Questão 13, errada. Próxima questão. 14. As relações pessoais estabelecidas entre o educador e a turma relaciona-se ao aspecto socioemocional. E aí, me diga aí, certo ou errada? Certinha, tá? Então, as relações pessoais que a gente estabelece com os alunos, os vínculos afetivos, o respeito, então toda essa relação pessoal que professor e aluno estabelecem estão relacionados aos aspectos socioemocionais da relação professor-aluno. 15. Os aspectos cognoscitivos correspondem aos conteúdos ensinados pela escola e às tarefas relacionadas à aprendizagem. E aí, o que você me diz dessa questão? Também está certinha. O que é cognoscitivo?
Cognoscitivo vem de cognitivo. O que é cognoscência? Conhecimento. Então a questão está nos perguntando se os aspectos cognoscitivos do cognitivo estão relacionados aos conteúdos? Sim, porque cognoscência é conhecimento. Estão relacionadas às tarefas que o aluno, às atividades que o aluno desempenha em sala de aula? Sim, estão relacionadas. Questão 16. Mas antes da questão 16, eu quero pedir para você que sei que está gabaritando tudo e a gente vai ficar junto até a sua posse, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho da aprovação e deixe o seu like e deixe o seu comentário, tá bom? Eu sempre leio, coloco lá um joinha, tá certo? E me siga nas redes sociais também. Meu Instagram é @MadalenaQuatio. Divulgue o nosso canal. Questão 16. Bora nessa, meu povo. A exigência de que o professor trace os objetivos, organize o planejamento da aula e busque formas de estabelecer uma comunicação que garanta a aprendizagem efetiva está diretamente relacionada ao aspecto socioemocional. E aí, gente, essa questão está errada. Por quê? Traçar objetivos, planejar a aula, isso aqui não é aspecto socioemocional, isso aqui é aspecto cognoscitivo. Então, a exigência de se traçar objetivos, de se organizar as aulas, tudo isso está relacionado aos aspectos cognoscitivos da relação professor-aluno. Aqui, pessoal, nós temos, segundo o professor Libânio, José Carlos Libânio, aqui nós temos ele vai destacar dois aspectos que interferem na relação professor-aluno. E nós já fizemos, alguns desses aspectos. Respondemos algumas questões. Então, vamos relembrar aqui quais são esses dois aspectos que vão interferir na relação professor-aluno. Os aspectos cognoscitivos e os aspectos sociais emocionais. Então, vou repetir para vocês. Os aspectos cognoscitivos dizem respeito ao cognitivo. Cognoscência significa conhecimento. Então, quando a gente elabora uma aula, elabora um projeto, define um conteúdo, define uma metodologia, planeja uma aula, traça objetivos, tudo isso corresponde aos aspectos cognoscitivos da relação professor-aluno. Agora, o outro aspecto, quando a gente estabelece uma relação afetiva com os alunos, isso diz respeito aos aspectos socioemocionais da relação professor-aluno. Então, eu quero que você aprenda a diferenciar, porque isso despenca em prova. Os aspectos cognoscitivos da relação professor-aluno são os aspectos que dizem respeito ao conhecimento, à construção do conhecimento. É quando a gente define uma atividade, traça um objetivo, planeja uma aula. Agora, quando a gente estabelece relações afetivas com os alunos, essas relações afetivas dizem respeito aos aspectos socioemocionais da relação professor-aluno. Olha aí, preencha o seu material e grava, tá, gente? Porque isso cai demais em prova. Uma questão minha: a disciplina da classe está diretamente ligada ao estilo da prática docente, ou seja, a autoridade profissional, estética, técnica do professor. E aí, gente, me diga, o que você marca nessa questão? Essa questão, ela está errada,
Porque a disciplina da classe está diretamente ligada ao estilo da prática docente, ou seja, a autoridade profissional, estética e técnica do professor. Não, gente. Aqui nós vamos ter, ó, a autoridade profissional, a autoridade moral e a autoridade técnica. O erro está aqui, ó. Então, a disciplina da classe, ela está, sim, diretamente ligada ao estilo da prática docente do professor. E essa autoridade tem esses 3 vieses. A autoridade tem esses 3 vieses: a autoridade profissional, a autoridade moral e a autoridade técnica. Então, a questão anterior, ela está errada porque colocou aqui a autoridade estética. O que é a competência estética do professor? A competência estética do professor tem a ver com a criatividade do professor, tem a ver com a sensibilidade do professor. E Libânio vai nos dizer que a autoridade do professor, né, em relação à disciplina, que a disciplina em sala de aula tem sim a ver com a autoridade do professor, e essa autoridade se manifesta de 3 formas: autoridade profissional, autoridade moral e autoridade técnica. 18. Na relação professor-aluno, segundo a teoria socio-interacionista do desenvolvimento, não é papel do professor despertar nos alunos a necessidade de apropriação de novos conhecimentos. Isso não é papel nosso, horas. Isso é papel nosso, sim, de despertar nos alunos a necessidade deles se apropriarem, deles aprenderem. Então, a gente não marca. B. Mediar os conteúdos já elaborados pelos homens e os alunos de tal modo que propicie a formação e a transformação das funções psicológicas superiores por meio da aquisição dos conhecimentos. E aí, a letra B, ela está certa ou ela está errada? Na perspectiva socio-interacionista, não é papel do professor fazer a mediação pedagógica? Sim, na perspectiva socio-interacionista, nós professores devemos fazer a mediação pedagógica em relação como diz a questão, aos conteúdos já elaborados pelos homens, o conhecimento historicamente elaborado pela humanidade e a apropriação desse conhecimento pelos alunos e o processo de aquisição desse conhecimento pelos alunos. Na perspectiva socio-interacionista, nós, professores, somos os responsáveis pela mediação pedagógica entre o conhecimento historicamente, socialmente elaborado pela humanidade e os nossos alunos, para que eles se apropriem desse conhecimento. Porque na perspectiva socio-interacionista, esse conhecimento tem grandes chances de levar à transformação humana. Letra C. Não é papel do professor atuar com o outro social, que deverá promover o processo de internalização, atuando como mediador entre o culturalmente acumulado e o individualmente transformado. E isso não é papel nosso? Ora, isso é papel nosso, a gente não vai marcar, porque é para marcar o que não é nosso papel. É papel nosso, sim, do professor, atuar com o outro. É um papel nosso, sim, como diz a questão, atuar como mediadores entre o conhecimento acumulado socialmente e a transformação individual dos nossos alunos. Então, sobrou aqui a letra E. Vamos a ela. Não é
papel do professor? Criar dificuldades e desafios em vez de ensinar, favorecendo a descoberta pela própria criança. Ora, gente, o nosso papel não é criar dificuldade. Pelo contrário, o nosso papel é fazer sanar com as dificuldades. Então, a gente vai marcar a letra E, porque não é nosso papel criar dificuldades e desafios em vez de ensinar. O nosso papel é, sim, ensinar. Questão 19. Sobre os processos de ensino e de aprendizagem, julgue os itens a seguir. Enquanto vocês respondem, eu vou tomar uma água aqui. Querem água? Bora lá. 19. Na pedagogia da escola nova, o processo de ensino-aprendizagem está centrado no aluno e nos processos de aprendizagem. O ensino acontece através de um trabalho não diretivo, por meio de conteúdos universais e dogmáticos. A função da escola é formar pessoas para o mercado de trabalho e a avaliação ocorre mediante testes objetivos. E aí, gente? Tudo que está escrito aqui sobre os processos ensino-aprendizagem faz parte do movimento da escola nova? Gente, a questão está errada. Uma parte faz, vamos lá. Na pedagogia da escola nova, o processo ensino-aprendizagem está centrado no aluno? Sim. Na escola nova, o aluno ele é o centro do processo pedagógico. Aí o item continua. Está centrado nos processos de aprendizagem também. Na escola nova, a escola nova vai se preocupar com a aprendizagem. A escola tradicional vai se preocupar com a ensinagem. E a escola nova com a aprendizagem. Na escola tradicional, o centro do processo pedagógico é o professor. Na escola nova, o centro do processo pedagógico é o aluno. Na escola tradicional, ela vai se preocupar com a ensinagem, vai se preocupar com o ensino. Na escola nova, se vai se preocupar com a aprendizagem. Então, o item continua. Então, até aqui está certinho. Tá? Então, até aqui está certinho. Aí vem o erro. Não, aqui ainda está certo. O ensino acontece através de um trabalho não diretivo? Sim, acontece por meio de um trabalho não diretivo. Por quê? Porque quer se formar autonomia dos alunos. Aí vem o erro. Por meio de conteúdos universais e dogmáticos. O que são dogmas? O que são dogmas? Verdades absolutas. E onde que se trabalha com dogmas, com verdades absolutas? Lá na escola tradicional. Aí o item continua com mais erros. A função da escola é formar pessoas para o mercado de trabalho, aqui na pedagogia nova? Não. Onde se tem como função formar pessoas para o mercado de trabalho é lá na tecnicista. E a avaliação ocorre por meio de testes objetivos, também é na tecnicista. Então, a questão está errada. Uma questão muito bem elaborada. 20. Na pedagogia tecnicista, o processo de ensino e aprendizagem está centrado na instrução programada. O ensino acontece por meios tecnicistas. A função da escola é lutar contra a marginalidade, para garantir aos trabalhadores uma educação de boa qualidade que possa transformar a sua realidade. E a avaliação ocorre através de trabalho em grupo. Outra questão muito bem elaborada, ela está certa ou errada? Ela está errada, meu povo. Ela está errada. Vamos lá, Na pedagogia tecnicista, o processo de ensino-aprendizagem está centrado na instrução programada? Está, tá? Pedagogia tecnicista,
o processo ensino-aprendizagem está centrado na instrução programada. O professor tem tudo programadinho. Quando a gente compra uma televisão, a gente não recebe um manual de instrução? Pois é, na escola tecnicista é isso. O professor tem um manual com tudo programadinho, com o passo a passo que ele tem que desenvolver na sala de aula. Aí o item continua. O ensino acontece por meios tecnicistas. Sim, o ensino ocorre por meios tecnicistas. Na pedagogia tecnicista, há um enfoque nas técnicas. Técnicas essas descontextualizadas da teoria. E aí o item continua. Então, até aqui tá certo. Agora vem o erro. Na pedagogia tecnicista, a função da escola é lutar contra a marginalidade para garantir aos trabalhadores uma educação de boa qualidade? Não, gente. A escola, a pedagogia que busca lutar contra a marginalidade para garantir aos filhos dos trabalhadores uma escola de qualidade é a pedagogia progressista. E a pedagogia tecnicista, ela é liberal. Me diga aí, você tem dúvida sobre as tendências? Ora, se você tem dúvida, gente, não vai ter mais. Sabe por quê? Porque aqui no meu canal nós temos um monte de aula de tendências pedagógicas, meu povo. Um monte. Então, corre lá na nossa playlist de tendências pedagógicas. Continuando. 21. Na pedagogia tradicional, o processo de ensino-aprendizagem está centrado no professor. O ensino acontece através da transmissão de conhecimentos, por meio de aula expositiva. A função da escola é formar os alunos de forma intelectual e moral. E a avaliação ocorre por meio de provas orais e escritas. E a questão 21, o que você marca aí? Tá certinha, é assim mesmo na escola tradicional. Na escola tradicional, o professor é o centro do processo pedagógico. O professor é o detentor do conhecimento. Na escola tradicional, ocorre a transmissão de conhecimentos por meio da aula expositiva. Então, a pedagogia tradicional, a escola tradicional, tem o professor, que é o detentor do conhecimento, como centro. E o professor transmite esse conhecimento em forma de dogma, em forma de verdades absolutas, para o aluno coitado que nada sabe. E uma das técnicas muito utilizadas na escola tradicional é a aula expositiva. E aí o item continua. O papel da escola tradicional é formar os alunos intelectual e moralmente para que eles ocupem o seu lugar na sociedade. E sim, as provas orais e escritas são muito utilizadas na escola tradicional. Questão muito bem elaborada e certíssima. 22. Na pedagogia crítica social dos conteúdos, o processo de ensino-aprendizagem está centrado no professor, na difusão dos conteúdos atualizados, críticos e significativos. O ensino ocorre por meio de um trabalho crítico participativo. A função da escola é ensinar o aluno a aprender e a avaliação ocorre por meio de testes objetivos. Meu povo, me fala aí a questão 22, o que você marca para você estar certa ou estar errada? Questão 22 está errada. Vamos lá. Na pedagogia crítico-social dos conteúdos, o processo de ensino-aprendizagem está centrado no professor? Nananina, não. Onde o processo de ensino-aprendizagem está centrado no professor é lá na tradicional.
Aí o item continua. Na crítica social dos conteúdos, ela se preocupa em difundir, em promover a difusão, o espalhamento, a democratização do conhecimento? Sim, mas que conhecimento? Um conhecimento atualizado, crítico e que tenha sentido para os alunos. Um conhecimento que seja indissociável, que não se separe da realidade dos alunos. Aí o item continua. O ensino acontece por meio de um trabalho crítico participativo? Sim. Lá na escola tecnicista, o ensino ocorre por meio de um trabalho crítico participativo. Então, gente, essa questão 22 ela está errada, porque na pedagogia crítico-social dos conteúdos, o foco não é o professor, onde o centro do processo pedagógico é o professor, é lá na escola tradicional. Próxima questão. Ao iniciar o 4º bimestre, um professor solicitou a uma turma do 2º ano do ensino médio, com 40 alunos, um trabalho de pesquisa sobre as manifestações ocorridas no mês de junho, que deveria ser realizado em grupos de até 4 alunos. Em grupo de até 4 alunos. Ao longo do bimestre, em 3 momentos distintos, o professor forneceu orientações sobre a realização da atividade. Na data marcada para a entrega, apenas um dos grupos apresentou o trabalho. Considerando a situação hipotética apresentada acima, bem como a relação professor-aluno e a importância do diálogo na relação pedagógica, julgue os itens a seguir. Então, nessa questão, vocês vão julgar os itens tendo em vista essa situação hipotética, né? No início do 4º bimestre, um professor lá do 2º ano do ensino médio, né? Ele dividiu a turma em 4 grupos e pediu que a turma fizesse uma pesquisa sobre as manifestações ocorridas no mês de junho. Então, ao longo do 4º bimestre, em 3 momentos diferentes, o professor deu orientações para os alunos, para os grupos. Aí, no dia da entrega, dos 4 grupos, apenas um grupo entregou a tal da pesquisa. Vamos às questões. Se, para resolver a situação em apreço, o professor estabelecer diálogo com os alunos, mas assumir uma postura de autoridade e superioridade, sua atitude estará de acordo com a tendência progressista libertadora. E aí, questão 23. Está errada, gente, porque a tendência progressista libertadora, nós vamos ter Paulo Freire, que defende uma atitude dialógica, entre professor e aluno, uma atitude de troca entre professor e aluno, e não uma postura de autoridade e superioridade. Porque na tendência progressista libertadora, o aluno aprende com o professor ao mesmo tempo que o professor aprende com a riqueza cultural dos alunos. Então, não há essa postura autoritária, não há essa postura de superioridade. 24. O professor que propõe aos seus alunos uma pesquisa acerca da atualidade e do que é importante, relevante para a juventude, estará estabelecendo um diálogo pedagógico capaz de promover a interação entre professor, aluno e a vida e a realidade social, dentro de uma perspectiva crítico-social dos conteúdos. No entanto, o professor errará ao escolher a pesquisa como metodologia para a realização
da atividade. Questão 24, me diga aí, ela está errada. Por quê? O final aqui, ó, está dizendo que o professor erra ao se utilizar da técnica da pesquisa? Não, gente. Então, o professor que quer promover com o aluno, estabelecer um diálogo pedagógico capaz de promover a interação professor, aluno e realidade social, ele não erra quando ele escolhe a técnica da pesquisa. Muito pelo contrário, se utilizar da técnica da pesquisa, em que o aluno vai se instigar, né, vai pesquisar, é uma atitude acertada do professor que busca um diálogo pedagógico capaz, como diz a questão, de integrar professor, aluno e realidade social. Ele não erra, ele acerta. Questão 25. O professor que busca orientar os alunos para a realização de uma pesquisa de um tema relacionado ao cotidiano e busca interagir com eles, está em conformidade com a tendência crítico-social dos conteúdos. Me diga aí, questão 25, o que você marcou? Tá certinha, gente. Um professor que trabalha nessa linha da orientação dos alunos, para que eles realizem uma pesquisa de um conteúdo relacionado ao dia a dia desses alunos, ele está trabalhando de acordo com a tendência crítico-social dos conteúdos? Sim, olha o nome da tendência. Crítico-social dos conteúdos. É quando o professor trabalha aquele tema, aquele conteúdo, de acordo com o contexto social, de acordo com a realidade social dos alunos, com um olhar da crítica. Então, o item está certinho. 26. Caso o professor encerre o problema e registre as notas no diário de classe sem dialogar com a turma, ele estará adotando uma postura correspondente à tendência liberal tradicional. E aí, gente, nessa situação aí, os meninos não entregaram nada. E aí o professor fala, não tem papo. Ele encerra o problema e registra lá a nota no diário, dá lá 0 para todo mundo. Este professor, ele está agindo de acordo com a tendência liberal tradicional? Tá, porque ele não se abriu para o diálogo. Então, não entregou material, vamos encerrar o problema, dou a nota 0 e não há diálogo com a turma. Sim, é uma postura tradicional. Gente, vamos agora para a nossa última questão. Antes de irmos para a nossa última questão, quero que você se inscreva no canal, sabe por quê? E ativa o sininho, porque toda terça e toda quinta, sempre às 20 horas, tem vídeo novo nesse canal. O material sempre fica na descrição do vídeo, mas eu deixo com antecedência lá no meu Telegram. Então, se você quer pegar antes e responder, corre lá no Telegram. Questão 27. Caso, e vamos para a última, o processo de aprendizagem é bem desenvolvido quando o desenvolvimento interpessoal no ambiente escolar é baseado em relações de afeto e de cognição. Fácil essa questão. E aí, gente, para vocês, ela está certa ou ela está errada? Ela está certinho, né? Então, quando o processo de aprendizagem envolve as relações de afeto, que são os aspectos socioemocionais, emocionais da relação professor-aluno. E quando o processo de aprendizagem envolve relações de cognição, que são os aspectos cognoscitivos da relação professor-aluno, tá bom. O processo de aprendizagem será bem desenvolvido quando envolve esses dois aspectos. Só para a gente relembrar,
os aspectos cognitivos, são aqueles relativos ao conhecimento, é quando a gente define um objetivo, quando a gente define um conteúdo, é quando a gente elabora uma atividade, quando a gente planeja uma aula. Esses são os aspectos cognoscitivos da relação professor-aluno. Já os aspectos socioemocionais vão envolver as relações da afetividade. E, como diz a questão, se num processo de ensino-aprendizagem esses dois aspectos estão ali, ó, vai dar bom. O processo de ensino-aprendizagem será bem desenvolvido. Meu povo, muito obrigada pela presença de vocês aqui no meu canal e eu te espero na próxima aula. E, meu povo, já deixa o seu like, sabe por quê? Carimba que é top, tudo vai dar certo. Um beijo, meu povo!